Fala pessoal, Felipe da Cripto Rico aqui de volta no canal da Coinext e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente interessante para o mercado cripto, que é a migração do token Matic para o token Pol. Sim, a Matic está fazendo um rebrand ali da sua marca e também do seu tokenomics e a gente vai comentar e eu vou trazer opiniões sinceras aqui para você sobre o que eu acho dessa migração. Então bora pro vídeo. Então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês de alguns pontos para a gente ler um pouco mais sobre essa notícia, dessa migração. No primeiro momento eu achei interessante, depois quando eu fui estudar um pouquinho ali da mudança do código do próprio token, aquilo que essa migração de token vai ser permitida acontecer a partir desse momento, eu já não achei tão interessante, mas eu vou colocar aqui a minha opinião bem sincera sobre esse assunto, e obviamente a minha opinião não quer dizer que seja a opinião da própria corretora em si, mas sim fazendo uma análise independente sobre esse token, sobre o que eu acredito que isso pode acontecer no futuro com essa migração. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então aqui nessa reportagem já fala pra gente que a Polygon iniciou, né, a tão esperada troca de token. Esse processo já vem sendo falado há algum tempo. E aqui, no primeiro ponto, a gente vê o ponto principal que eu quero que vocês entendam sobre a mudança no tokenomics. Uma nova taxa, né, uma nova emissão de 2% ao ano. Então a gente está falando que Matic, que não era inflacionária ao longo do tempo, agora ela vai ser inflacionária com uma taxa de inflação de 2% ao ano. Felipe, nossa, isso é muito pouquinho, 2% ao ano, comparando com o Brasil, que o número ali está próximo dos 10% de inflação, né? Mas a gente vai entender mais detalhes sobre isso. Polygon é uma rede de segunda camada da rede da Ethereum, e aqui já traz para a gente que anteriormente Matic, deixa eu dar mais um zoom aqui, agora, o token pool permite mais flexibilidade para emissão de novo fornecimento, né? Esse token pool ele vai ser utilizado para fazer um processo de staking, para fazer pagamento do gas da utilização da rede, que ela é Proof of Stake. Aqui para baixo vai falando também aquele ponto que eu comentei, uma nova taxa de 2% anual, e esse fornecimento vai para os validadores da Proof of Stake, para recompensas, vai para o tesouro da comunidade, um fundo de ecossistema sustentável que pode dar suporte às atividades acima, que a gente está falando aqui de uma emissão para os validadores. E agora a gente vai entender o real motivo por que essa mudança ela é realmente necessária, né? No passado, as chaves, né, de atualização da Polygon foram queimadas, né, das chaves de atualização da Matic foram queimadas intencionalmente, basicamente, né, eles fizeram isso para não ter a possibilidade de se gerar novos tokens. Então, o token Matic ele foi criado para não ser inflacionado, né, isso foi, a Polygon Labs determinou dessa forma, fazendo ali a queima intencional das chaves para fazer a atualização da Matic. Então vamos lá, né? A gente está falando ali de uma queima, vindo aqui no CoinMarketCap. Vou dar mais um aqui para ficar legal para a gente ver. Que a Matic ela tem 10 bilhões de tokens. É muito token e o preço ele já estava num preço razoável, né? Se a gente fosse considerar dessa forma, né? Ela está com uma capitalização ali de 1,7 bilhões de dólares. Só que se a gente for pegar ali agora, esses 10 bilhões de tokens que a gente tem, vou jogar aqui numa calculadora para a gente analisar certinho. 10 bilhões. Então a gente tem 10 bilhões de tokens que eram o supply máximo da Matic, né? Então a gente vai pegar esse valor e vamos multiplicá-los ali por 2%, que vai ser a nossa taxa de inflação anual a partir de agora. A gente está falando de 200 milhões de tokens. É muito token, galera. Se a gente for pegar esses 200 milhões
de tokens, vamos lá, né? Qual que é a cotação de agora? 3,7, 3,8 centavos de dólar, vezes 3, vezes 0,38 centavos de dólar. A gente está falando de 76 milhões de dólares que vão ser emitidos anualmente em tokens, considerando o valor atual do token, né? Que o token está em baixa ainda. Esses 76 milhões de dólares vão ir para os Venture Capitals iniciais, o pessoal que entrou nas ofertas iniciais, para a Coinbase, que é uma das investidoras da Polygon Labs, também vai para eles e vai para os maiores validadores. Então é um processo de inflação que vai mexer com o token, né? A gente não está falando de uma inflação de 2% total, a gente está falando de uma inflação anual de 2%. Então, todo ano a gente vai ter uma emissão de tokens dessa aqui, e isso pode impactar o valor do preço da Polygon, né? Ela já bateu ali bem interessante, ali próximo dos seus 3 dólares, então ela está praticamente 10 vezes descontada no valor atual, mas a sua valorização do último ciclo, né, olha só, de 2020, ela estava ali menos de 2 centavos de dólar, ela foi bater quase 3 dólares, foi uma valorização absurda. Agora, com essa mudança, dificilmente a gente vai ter uma alta tão expressiva como essa que a gente teve no ciclo anterior. Pessoal, eu tinha uma posição bem interessante, bem fundada, bem consolidada na minha carteira de Polygon, porque eu acredito muito no projeto. Ela é bem interessante, tem parcerias muito relevantes, como Starbucks, como Meta, como Mastercard, L'Oréal, Diesel, FIFA, Salesforce, o próprio JP Morgan já utilizou a Polygon para fazer operações de DeFi no seu banco. Então, é um projeto que tem bastante parcerias e é um dos protocolos que até o momento era um dos que tinha os tokenomics mais redondinhos. Se eu voltar para a tela para a gente entender, olha só aqui do token Unlocks, o progresso do desbloqueio. 100% dos tokens da Polygon já estavam no mercado. Então, assim, zero locked, zero ainda estava disponível, né, para soltar. Então, todo o processo de distribuição já tinha acontecido. E a gente tem ali 12% para recompensa de stakes, 16% com o time, 4% em advisors, 21% com a fundação, 19% com os investidores iniciais que investiram ali, que ela foi lançada pela Binance. Então, o tokenomics aí já estava redondinho. Agora não. Agora, a cada ano que passar, vamos ter ali um desbloqueio de 2% em relação ao valor total, em relação à quantidade total de tokens que a gente tem no mercado, obviamente trazendo inflação para o token. Então, o que eu, Felipe, pretendo fazer com o Polygon? Vou sair vendendo todas as minhas Matics agora por conta dessa mudança? Não é esse o meu objetivo. E, obviamente, isso é uma opinião pessoal minha. Não encare isso como uma recomendação do que fazer ou do que deixar de fazer, mas é interessante para você entender o que outras pessoas estão fazendo para tomar a sua decisão. O que eu vou fazer? Qual que é o primeiro passo? Você precisa migrar, fazer a migração, fazer o swap, porque essa troca entre o token Matic e o token POL, se você tiver com a Matic na sua carteira, em alguns casos o token POL não vai aparecer automaticamente, você vai ter que alterar aí o SCP do token dentro da sua carteira, dentro da sua MetaMask, dentro da sua Trust Wallet, e eu vou explicar detalhadamente o que fazer nesse processo, né? Então, voltando aqui para a tela, a gente está falando aqui do processo de migração da Matic para a POL. Essa migração já se iniciou ali a partir do dia 4 de setembro. Infelizmente, nós não temos mais Twitter aqui no Brasil, mas eles informaram no Twitter que essa migração já tinha começado. Então, primeira pergunta, né? Existe algum prazo para migrar? Eu tenho algum prazo? Eu tenho que correr para fazer essa migração? Não, você não tem. E eles estão fazendo esse processo de
migração com muita parcimônia. Então você não tem um prazo ali, nossa, se eu fizer esse processo de migração, eu vou perder os meus tokens. Não, você não vai perder, mas é interessante você já se planejar para fazer essa mudança, para você não entrar na sua carteira e ver lá uma quantidade de tokens chamado Matic, que não vai ter valor. Já deixa atualizado o token pool lá, para não ter problema nenhum, né? Então não existe um prazo específico. Agora você que tem, por exemplo, uma pool de liquidez ali de Matic, você precisa fazer algum processo, né, algum contrato inteligente de pool de liquidez ou em stake? Não precisa. Esses tokens eles vão ser migrados automaticamente para a pool, então você nem vai ter que fazer o processo de swap na sua carteira, não vai ter nem que tirar o token da pool. Agora, se você quer ter um processo de migração totalmente transparente e simples, é só você transferir para uma corretora centralizada como a Coinext. Por exemplo, voltando aqui na página, olha só, o que fazer para migrar os nossos tokens, né? A Matic ela será tratada de forma diferente, empresa para empresa. Na Coinext, os usuários que possuem Matic terão as suas Matics convertidas automaticamente para pôr na proporção 1 para 1, que é o melhor cenário do mundo, né? Sem preocupação, transfere para lá, depois volta para sua Cold Wallet, volta para sua carteira e vai estar tudo certo. Você não vai ver mais lá o token Matic, vai ver o token pool lá, já com atualizações dos valores. Então, se você esperava uma boa notícia vindo de mim, eu sinto muito em te decepcionar, mas eu não acho que é tão interessante como o tokenomics. Mas como eu falei, né, esse processo era necessário, já tinha sido avisado e também contribui para o processo de interoperabilidade do token. Tinha duas soluções implementadas no código para interoperabilidade e agora teremos apenas uma um pouco mais moderna. Então, essa mudança ela tem um ponto negativo em relação ao tokenomics, mas ela tem um ponto positivo quando a gente fala em interoperabilidade. Layers 2, como a Polygon, ela vem para resolver esse problema, mas a gente pesa ali na questão do tokenomics. Então, o que eu, Felipe, pretendo fazer com meus tokens pool, né? Eu vou aguardar esse bull market que a gente vai ter, o token vai ter uma subida, tudo vai subir nesse bull market, se a gente seguir o roteiro que vem acontecendo ao longo da história, e posteriormente talvez eu altere essa posição para algum outro projeto que tem um tokenomics, só que tem uma narrativa um pouco mais interessante para mim, que encaixa melhor na minha carteira, que pode ser diferente da realidade, pode ser diferente da necessidade da sua carteira. Só ficar acompanhando aqui no canal da Coinext, que todas essas atualizações que a gente for fazendo, eu vou contar para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext. Um grande abraço e até a próxima.